Vamos lá então, né, pessoal? Saudações verdes pra você. E aí, como é que tá? Tá tudo certo? Tudo bom? Aqui tá, né? Tamo aí mais ou menos. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras acaba perdendo pro Fluminense por 3-2 lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, vamos tentar trocar uma ideia aqui, vou trazer uma opinião, um argumento, tentar complementar sobre o que eu penso, sobre a minha opinião e as minhas expectativas aí para os próximos jogos, beleza? Então vamos conversar. Mas antes, se inscreve aí no nosso canal, cara. Deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, faz um comentário aí. Se você torce para outro time, então não tem problema, a zoeira é válida. E estamos aqui para o entretenimento saudável, beleza? Vamos lá então. Bom, sábado, Palmeiras foi até o Maracanã, Rio de Janeiro, perde por 3-2 pro Fluminense. Vou falar, eu não consegui assistir o jogo, eu pensei que o jogo era no domingo, cara. E aí eu não consegui assistir, eu tinha um compromisso, uma viagem no interior, aí a gente acabou ficando o dia inteiro lá. Então eu não consegui acompanhar o jogo, não pude. Diferentemente de outras situações que eu pude acompanhar, assistindo, eu não pude assistir. Eu só, de repente, vi o resultado final mesmo, né? Quando eu fui ver o jogo, tava 2-1 pro Palmeiras. E aí quando eu fui ver no final, já tava 3-2 pro Fluminense. Então, eu não... Do jogo em si, né? Eu assisti os melhores momentos, vi os gols e tal, então não tenho uma opinião muito assim. Só que eu percebi foi que o Abel entrou com 4-4-2. 4-4-2. Eu lembro que o que eu percebi foi que ele, né, não entrou com os três zagueiros. E eu já falei, né? Não, pra mim pouco importa. 3 zagueiros, 4 zagueiros e tal. Não importa. O que importa é a maneira com que joga, a atitude dos jogadores, disposição tática, empenho, né? Pro desempenho ficar legal. Isso é o que importa pra mim. Então agora vamos falar um pouco assim do Palmeiras. Então deixa eu falar pra vocês aí que acompanham o nosso canal. Eu não vou, não adianta, eu não sou fora Abel. Não sou. Já falei, se for me chamar de passapano, Abelete, Abelzete, não tem problema, não sou. Já falei que eu olho o trabalho no geral e a minha opinião é essa. A minha opinião é essa, que o Abel entregou aquilo que ele prometeu. Time competitivo, briga, tá na liderança. Já teve temporadas que jogou melhor, essas últimas temporadas tem dificuldade, tem jogado mal. E ainda assim tá lá, brigando, tal, com chances reais. Na minha opinião, o Palmeiras tem chances reais de ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Tem chance de... jogando esse futebol? Jogando esse futebol, o Palmeiras tem chances reais. O Palmeiras é um time competitivo. Em todas as temporadas, inclusive em 2022, que para mim ali foi o melhor contexto do Palmeiras na era Abel Ferreira, né? Era um time que você tinha confiança e acreditava mesmo assim que o Palmeiras ia conseguir ganhar, vencer os jogos. Por mais que você tivesse jogos difíceis, enfim. E naquela temporada o Palmeiras certamente, não vou lembrar tudo, mas certamente perdeu os jogos. Tanto que, né, foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores em polêmicas de arbitragem e tudo mais e tal. Beleza, não vou... Nossa, 2022, não vou falar disso. Mas era um time muito bom, equilibradíssimo defensivamente, na questão de meio campo, e era eficiente no ataque. Então eu sei que hoje nós estamos em 2026, então veio 2023, 2024, e o Palmeiras continua sendo muito competitivo. O ano passado o Palmeiras não ganhou nenhum título. Eu concordo, foi frustrante, foi decepcionante. Mas não foi vexatória nenhuma vergonha, nem vergonhosa não a temporada. Na minha opinião, não. Chegou até a final do Campeonato Paulista ali, ó. Jogou o Super Mundial, foi até as quartas. Entendeu? Teve ali, eu já falei, o Palmeiras foi eliminado, na minha opinião, num erro individual do Everton. Jogou o Super Mundial, a Copa do Brasil sim foi aquele resultado mais decepcionante, mais frustrante. Mas teve circunstâncias dos jogos. Teve o jogo lá na casa dos coitados, um gol anulado ali que você questiona. Lembra? Não, da linha de impedimento, que foi um gol anulado, ali era para ter sido um empate, nós viemos para cá com a derrota. Mas perdeu em casa de novo. Perdeu, mas você lembra que aos 15 minutos o Palmeiras já ficou com a menos numa imbecilidade do Aníbal Moreno? Então tem tudo isso, tem circunstâncias que você pode
avaliar e criar e talvez trazer uma justificativa. Eu penso que a justificativa... Teve erros de arbitragem o ano passado contra o Palmeiras, depois daquele fatídico. Então, eu procuro analisar de uma maneira otimista. Então, eu olho o trabalho e vejo um bom trabalho. Por quê? Porque o Palmeiras entregue o que a comissão promete. Para mim, tá bom? Não, eu quero que melhore. Mas, entretanto, eu não quero a saída do treinador, não. Não quero. Posso até, se ele sair, concordar. Pô, não, beleza, talvez tenha chegado a hora, mas eu queria a saída dele, não. Até, né, como eu tive que ver tudo, né, eu tive que assistir programas esportivos, tem uns canais que eu acompanho, vejo a opinião das pessoas e tal, acompanho pessoas no Instagram e tal. A propósito, você que é inscrito, acompanha nós no Instagram também, tá? A gente tem lá o Saudações Verdes, dá uma olhada lá no canal. Segue a gente lá também, beleza? Então acompanha, então tive que assistir os melhores momentos, ver os gols, assisti a entrevista do Abel 2 vezes, vou falar sobre isso também. 2 vezes eu assisti a entrevista do Abel, vi vários comentários, teve até um comentário de um youtuber que eu sigo, ele falou que metade da torcida do Palmeiras quer a saída do Abel. Não, mano, olha, não é metade da torcida do Palmeiras. Talvez aqui é a principal uniformizada, né, que você tem que levar em consideração. É um peso, né, forte. Por quê? Porque eles que agitam no estádio, eles que viajam. Então, vocês têm que levar em consideração, sim, o peso dessa opinião. Mas não é 50%, não é metade da torcida do Palmeiras que quer a saída do Abel. Não é, não adianta. E a gente tem que analisar os contextos. Eu não vou ficar, já falei, eu não sou o cara do primor tático, né, movimentações e tal, mas teve erros individuais também nesse jogo. Também teve erros de posicionamento. E nem tudo isso é culpa do treinador. A responsabilidade é do Abel. Eu já falei isso. Tem que melhorar. Eu penso que o Abel tem que cobrar os jogadores. Se o Abel não fizer isso, a diretoria tem que vir fazer. A Leila Pereira colocou uma notinha lá. Não, eu acredito no grupo. Beleza. Eu também acredito. Agora tem que ser feito alguma coisa. No mínimo, ir lá conversar. Oh, e aí, pessoal? Conversa com eles, joga na cara dos jogadores. Olha o desempenho. E o empenho, como é que tá? Força os jogadores a ter autocrítica para poder render mais também. E aí você tira as conclusões dos próximos resultados. Tente enxergar, identificar jogadores que talvez não sirvam mais, ou até mesmo identificar se a comissão técnica não serve mais. Agora, eu não vou chegar aqui num vídeo, trazer aqui o desespero. Não estou desesperado. Né? Até conversando com um amigo palmeirense, falou assim, você vai esperar ser eliminado para poder pedir? Não, eu não vou pedir a saída do treinador. Já falei que eu acredito no trabalho, eu acredito que o Palmeiras retome a boa fase. Eu até esperei bastante para fazer esse vídeo, esperei acabar o jogo do Flamengo. Eu acreditava já na vitória do Flamengo. O Flamengo ganhou de 5-1 do Mirassol. Então a distância caiu para 3 e tem um jogo a menos. Eu considero que, como é como o mesmo Mirassol, como é contra o mesmo Mirassol lá no Maracanã, acredito que o Flamengo vai vencer de novo. Então, ainda não tá, mas se você considerar a vitória do Flamengo, que nem eu considero, já tá na frente do Palmeiras, né? Questão de saldo de gols, porque goleou hoje, mais gols marcados, então talvez o número de vitórias e derrotas vai ficar igual, mas o Palmeiras acho que ainda tem uma vitória a mais, né? Só que aí o Flamengo ganhando o Mirassol vai... Então, eu não vou ficar aqui, tipo assim, esperar sair para poder pedir. Mas eu também não vou vir aqui e ficar pedindo para depois falar, tá vendo, eu avisei. Não tem essa de eu avisei. Sabe, a minha opinião, ela é tranquila. Eu aceito a opinião de quem quer a saída do Abel. Mas eu não vou vir aqui e falar... esperar um resultado negativo do Palmeiras só para poder falar, tá vendo? Eu avisei que o Abel não tem... Eu ouço torcedores do Palmeiras falar que o Abel, ele não sabe nada de tática. Oh, pelo amor de Deus, meu. Time que briga em todos os campeonatos. O ano passado chegou, sabe, nas finais dos principais campeonatos. Jogou o Super Mundial, teve ali dificuldades e tal, mas... tinha uma chance real de pelo menos uma prorrogação, uma disputa de pênaltis, enfim. E aí você fala que o Abel não sabe nada de tática. 6 anos de Palmeiras, quase, ele vai fazer 6 anos.
sabe nada de tática, oh, pelo amor, é isso aí. Eu não vou dizer que é burrice, cara, mas é no mínimo, é ruim isso aí. Isso aí você não dá um mínimo de valor ao que o cara já, ao que o Abel e a comissão já conseguiu fazer por esse Palmeiras. Talvez fosse a hora de trocar ali em 2023, que teve aquela temporada que, né, teve que fazer uma recuperação muito grande no Brasileiro. Não dá pra falar que foi a trancos e barrancos, graças ao Wender, que, pô, mano, o cara faz um trabalho, não tem só um jogador pra resolver, não. Então, o que eu posso dizer é que eu sou um apoiador do Palmeiras. O Palmeiras, pra mim, vem acima do Abel. Você que tá desejando aí, esperando que o Palmeiras perca só pra poder falar, tá vendo, Elvis? Só pra confirmar a sua opinião, sabe? É difícil, tem que ser repensado isso aí. Pode me chamar de passaporte. Eu penso que eu já falei no último vídeo, né, contra o Cerro Porteño. Até fiz aquele vídeo meio pé da vida, porque fiz logo que acabou o jogo. Nem assisti a entrevista do Abel, nem nada. Fiz logo depois que acabou o jogo, para poder tentar lançar o vídeo no mesmo dia. E aí depois eu fiquei assistindo a entrevista e vi os meus melhores momentos e mudaria algumas coisas que eu falei naquele vídeo. E hoje eu vou falar, eu acredito sim que o Palmeiras vai retomar com o Abel Ferreira. Que o Palmeiras vai retomar, vai trazer o bom momento de volta. Com o Abel Ferreira, acredito sim. Eu sei que ele é tipo um cara resiliente. Eu acredito, que eu vejo, dá pra ver que ele tá incomodado com isso. Aí vamos pro comentário sobre a entrevista. Eu assisti a entrevista do Abel e ele reconheceu que tem que melhorar. Ah, mas ele falou, ele cortou os jornalistas. Qual o problema? Qual o problema? O cara para fazer uma pergunta, né? O que foi o principal lá, que ele falou, não, faça uma pergunta clara e objetiva. O cara demorou 1 minuto destrinchando. Não, o jornalista é bom, ele tem que. Não tem que ter, ele tem que fazer. Na minha opinião, ele faz a pergunta. Agora o cara, tipo, destrinchou um texto. Ele quer trazer uma opinião ou fazer uma pergunta? A gente tem que entender isso. O Abel é o entrevistado. Ali não é um debate, sabe? Ele é o entrevistado. Então, faça as perguntas e ele responda. Eu não vi nada demais naquela entrevista. Ele reconheceu que o time tem que jogar melhor. Mas ele falou... Talvez ele tenha se equivocado, né? Talvez não, ele se equivocou. Quando ele falou, e os últimos títulos? Não, realmente, não teve últimos títulos, não. Não dá pra considerar títulos se chegar na final, não dá. Então, não vi nada demais, não. Aí o outro falou assim, o Palmeiras já foi vencedor. Eu achei que ele tá certo, ele corrigiu. Não, o Palmeiras é um time vencedor. Não vi nada demais na entrevista. É muito mimimi do próprio torcedor. Quando é um torcedor adversário que vem falar que ele é arrogante, não sei o que, tudo bem, né? Agora o próprio torcedor do Palmeiras vem falar, não, eu não vi nada demais. Nada. Tem muito mimimi, muito chorãozinho por aí. E eu não sou assim não, sou chorão não. O cara responde do jeito que ele achar que tem que bem entender. E o cara vai lá e pergunta do jeito que ele achar que tem que bem entender. É assim. Não, mas então não dá palco, então não vai na entrevista, não faz pergunta e assim vai, cara. O problema do Palmeiras não é a entrevista do Abel. A dificuldade do Palmeiras é dentro de campo. Quem tem que resolver as coisas é a comissão técnica, é o Abel Ferreira. E a diretoria tem que cobrar isso, então é isso que eu trago aqui. A direção, a presidência, enquadra o Abel. E aí, Abel? Desempenho tá assim. Você consegue ver alguma possibilidade de retomada e tal, do bom futebol? E aí o Abel leva isso pro elenco e fala, e aí, pessoal? Né? Então, tem erros individuais? Tem erros individuais. Quarta-feira foi o Carlos Miguel. Empatamos ou perdemos, né? Para quem quiser dizer que perdeu aquele jogo por causa do Carlos Miguel. Não tem o Abel, não. Nós perdemos o jogo por causa do Carlos Miguel. Não tem essa de o Palmeiras não criou. O Carlos Miguel frangou onde não podia frangar. E no jogo de de sábado contra o Fluminense, teve alguns erros individuais ali, alguns posicionamentos. O Abel até chegou a falar na entrevista. Ele não vai expor, mas ele já percebeu que teve. E aí? Entendeu? Mas o Maurício de repente foi pro banco de novo, tal. Eu lembro e eu vi isso e eu fui uma dessas pessoas. Pedi que voltasse com a dupla Flaco e Vitor Roque. Pra quê? Porque eles estavam rendendo, tinham que voltar a render.
Agora questiona-se por que pôs o Maurício no banco. Você não queria que voltasse com o Flaco e com o Vitor Roque? Quem você acha que ia rodar? O Arias? O Alan? Marlon Freitas ou André? Meu, vamos prestar atenção. Se eu queria agora que o Maurício... Ah, porque agora o Maurício entrou e fez um gol. Pode ser que o Maurício volte à titularidade. Tá certo? Então, eu não... Pra mim não é nada desesperador, não. Preocupante? Deixa eu falar assim. Não, preocupante também não. Eu vejo que o Palmeiras tem que melhorar. Tem que voltar a jogar. Talvez o 3 zagueiros não é o melhor, né? Mas mesmo quando era 4, ele saía, rodava para sair com 3. Saía com 3, defendia com os 4 zagueiros, depois fechava o meio. E assim vai, cara. Eu não sou o cara da tática, eu observo o jogo, tento ver solidez defensiva, né? Preenchimento de meio campo, oportunidades de gol, eficiência, eficácia na finalização. É só isso que eu tento ver, não quero ser dono de nada. Eu não vou chegar aqui nos meus vídeos e falar fora Abel, Pardal, mano. Oh, meu Deus. Até, né, concordo. Se ele sair, eu posso até concordar. Bom, talvez ficou desgastante. Agora, se ele sai, é certeza de que o Palmeiras vai melhorar? Ninguém, então ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém tem. Bom, dito isso aí, eu acredito que o Palmeiras passa por uma fase ruim, tem que melhorar. Eu espero que essa oscilação seja aquela que acontece na temporada. Não acredito que o Palmeiras será eliminado pelo Cerro Porteño. Não acredito, o Palmeiras é um time melhor. E também no primeiro jogo contra o Cerro Porteño, que foi lá no Paraguai, o Palmeiras não jogou mal. Acabou empatando o jogo lá, mas não jogou mal não. Então eu penso que o Palmeiras consegue a classificação. Torço para isso. Acredito nisso. Então quarta-feira, meu apoio vai ser o mesmo, máximo. Não vou ficar esperando que o Palmeiras seja eliminado para ver os vídeos do pessoal. Ah, eu falei, tá vendo? O Abel Pardal, não sabe nada de cara. Você palmeirense que espera que a sua tese se confirme, você que está esperando por isso, repense. Não adianta vir falar, esse argumento para mim é fútil. Ah, critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. Besteira, cara. Você tem que ter... Eu tenho convicção do que eu acredito. Eu sou a favor da comissão técnica permanecer e nem por isso eu acho que o momento tá bom. Tem que melhorar. Espero que a dona Leila Pereira converse, o Anderson Barros, não dá para esperar muita coisa dele. Mas que a Leila Pereira converse, cobre. Tem que cobrar. Não precisa vir na imprensa, nada. Cobre internamente. Eu não quero ver. Não quero ver cobrança, nada. Eu quero ver mudança de postura dentro de campo. É isso que, como torcedor, eu espero ver. Não precisa vir não, tá? Abel Ferreira, na entrevista, não precisa vir... Não precisa ser o politicamente correto, não precisa nada não. Tá? Tranquilo. Mesmo com quem é palmeirense, com quem não é, pra mim tá tudo certo. Não sou mimimi, não. Olho e acredito que o Palmeiras vai virar e vai sair dessa situação. Acredito que o Palmeiras vai reencontrar um bom futebol com essa comissão técnica. Se a diretoria achar por bem sair, também para mim tá tudo bem. Vamos procurar outro treinador e é assim que vai. Eu não acredito que o problema tá na comissão técnica, no Abel Ferreira. Não acredito. Acredito que pode ser um momento, tem que reencontrar. Os outros times também sempre jogam com o adversário e você tem que lutar dia após dia, um leão por dia. E eu sou apoiador do Palmeiras e da comissão que tiver lá. É o Abel? Então vou apoiar. Para mim não tem essa de fora Abel, nem eu avisei. Para mim tá tudo certo. Beleza, pessoal? É isso aí, só um vídeo aí querendo trazer o meu ponto de vista, a minha opinião só, tá? Se você tem opinião diferente, para mim também tá tudo certo. Pode comentar aí, a gente vai... eu tenho que lembrar de responder os comentários, tenho que lembrar de acompanhar, né? Tenho falhado nisso aí. Vou dar essa melhorada. E a minha dica, minha dica não, meu desejo é que nós palmeirenses possamos torcer quarta-feira como sempre, né? Como nunca. Como sempre torcemos e esperar pelo bom jogo do Palmeiras. Beleza? Se você é fora Abel, também tá tudo certo, põe aí nos comentários. E vamos ver como é que vai ser essa semana aí de Libertadores, beleza? Então é isso aí, ó. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixa o comentário aí, né? Deixa o seu like também e segue a gente lá no Instagram, beleza? Saudações verdes. Bom, é isso aí, avante palestra, quarta-feira é nóis.